Olá, bom dia. O programa 5watt está no ar. Após 6 meses de negociações, foram assinadas as convenções coletivas que garantiram 4,5% de reajuste salarial aos trabalhadores do comércio da região. Em Taubaté, a convenção foi assinada pelos presidentes do Sindicato do Comércio Varejista e do Sindicato dos Empregados no Comércio. O documento é válido para 9 cidades da região: Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga e Ubatuba. O salário base dos trabalhadores em geral passou de R$ 1.423 para R$ 1.487. O reajuste atinge quase 21 mil trabalhadores, o que representa uma injeção de mais de R$ 1,5 milhão de reais por mês na economia desses municípios. Nós comerciários também somos consumidores e nós vamos consumir, nós vamos gastar mais e aumentando o poder de compra dos comerciários é mais capital que vai girar na cidade. Então a gente gasta, a gente consome, né? É material escolar, é vestuários, é bens e utensílios, enfim, impostos que são arrecadados e aumentando o percentual, tudo isso gera numa economia mais positiva. A Convenção Coletiva de Trabalho de Caçapava, também válida para o comércio das cidades de Paraibuna e Jambeiro, foi assinada pelo presidente do 5watt e também pelo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos. Quase 3.500 trabalhadores receberam reajuste, o que vai representar R$ 271 mil por mês a mais na economia desses 3 municípios. Muito importante para Caçapava, né? Que assinamos hoje com 4,5. 4,5 foi um índice assim, um dos melhores do estado. Já a Convenção de Caraguatatuba também atende os lojistas e trabalhadores do comércio de Ilhabela e São Sebastião. O documento foi assinado pelo presidente do 5watt e pela presidente do Sincomércio de Caraguá. No total, mais de 11.900 trabalhadores foram beneficiados, o que representará R$ 905 mil a mais por mês na economia dessas 3 cidades. Ficamos mais assegurados nessas questões, né, de ter uma convenção coletiva. Nem sempre é da forma que esperamos, mas tendo uma convenção na mão fica mais fácil para trabalhar, né? Demorou, mas chegou-se a um acordo. Por que todo esse tempo? Veja bem, a gente está falando em nome de 6.200 empresas, estamos falando do lado de lá são 36 mil trabalhadores, então a responsabilidade é muito grande. A gente entra no dia a dia tanto das empresas como dos trabalhadores. Então a responsabilidade, por ser grande, a gente precisa ter muito cuidado ao assinar essa convenção coletiva. Realmente a data base é 1º de setembro, a gente está assinando agora em fevereiro, mas exatamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O lado de lá quer os benefícios, a gente entende, e nós aqui precisamos brecar isso, porque senão as empresas não aguentam e acabam não suportando e podem vir até a fechar, porque acaba ficando muito pesado para elas. Dan, explica para o empresário que está vendo a gente agora qual que é a importância da Convenção Coletiva de Trabalho para a empresa dele. Bom, o nome Convenção Coletiva significa que a gente está fazendo um instrumento que atinge a todos, atinge todas as empresas e a todos esses trabalhadores. Ali tem uma situação de muito benefício para as empresas e muitos benefícios para os empregados. Imagine que se você não tivesse essa convenção, o salário dos empregados seria o salário mínimo, né? Sim. Então, importante as conquistas que eles trazem ali para os seus trabalhadores. E do nosso lado, a gente consegue ali também bons benefícios, né? Você tem a abertura nos feriados, nos domingos, bancos de horas, né? O repis, né? E um salário que é suportável pelas empresas. Então, o nosso papel na mesa de negociação é exatamente esse: fazer com que os trabalhadores entendam, né, o momento que a gente está vivendo e, com isso, os benefícios e os aumentos de salário são suportáveis pelas empresas. Bom, você falou do repis, então vamos assistir agora uma reportagem mostrando a importância do regime especial de piso salarial para a sua empresa. Seu Luiz Fernando viu o anúncio de um terno pela internet, mas veio até a loja para comprá-lo. O aposentado explica que não dispensa um bom atendimento.
Eu abri o link aqui da loja e gostei do primeiro treino que eu vi, já gostei, né? Então hoje de manhã, levantando, viemos aqui para conferir. Então já chegamos aqui e fomos já bem atendidos, né? Esta loja de roupa masculina existe há 48 anos. Vinícius assumiu a responsabilidade de comandar o negócio há 1 ano e meio. Para atrair os clientes, ele faz os anúncios pela internet. Com esse volume que eu consegui no Facebook, a gente está praticamente tendo que dedicar uma pessoa para isso. E na montagem também dos looks, das fotos, isso toma um tempo. É o proprietário da loja quem faz as fotos e as publicações. Para ajudá-lo no atendimento, ele contratou um funcionário através do Repis. No caso, com o Repis, a gente consegue contratar mais gente, no caso, se não tivesse. E realmente trabalhar sozinho é difícil. Então, a gente que é um comércio menor, então você tem a possibilidade de ter mais pessoas e a melhor negociação, né? O Repis é o regime especial de piso salarial que possibilita a contratação com salário diferenciado. O benefício oferecido pelo Sincovat garante para a empresa uma economia de até R$ 2.700 por ano por funcionário. Donizete é contador há 24 anos e representa quase 600 empresas. Ele explica que é importante pensar nas economias mensais, mas o empresário deve analisar o que isso vai representar lá no final do ano. Economiza R$100 no mês, não tem tanto impacto. Agora, economizei R$1.200 no ano, então já dá um impacto bem maior. E o que a gente passa para o cliente? O que ele economizar, então, por exemplo, se ele economizou, vamos dizer, R$5.000, pega R$2.000 e distribui para os funcionários, como um prêmio. Agora, na nova legislação, a gente pode distribuir um prêmio sem incidências de encargos, então a gente passa para o cliente, o que você conseguir economizar, você repassa uma parte para o empregado, aí fica mais tranquilo para o empresário em geral, entendeu? Vamos falar agora um pouquinho de empreendedorismo. Na reportagem especial de hoje você vai ver que os negócios voltados para os veganos não param de crescer. 14% dos brasileiros já estão nessa, hein? Eles são coloridos, saborosos e saudáveis. Aqui, o pão rosa tem um leve toque de beterraba, o verde de couve e o preto de carvão ativado. Mas o protagonismo vem das carnes, feitas à base de ervilha, grão de bico e soja. Há 1 ano e meio, Gabriela e Gabriel decidiram abrir uma lanchonete com hambúrgueres veganos. Começamos a vender esses lanches de sexta e sábado. E assim começou o Preguiça Mãe. Numa garagem, com uma chapinha minúscula, cabia 2 hambúrgueres na chapa. E foi dessa forma. E a gente foi crescendo. O estabelecimento chega a vender, em média, 400 lanches por mês. E o cardápio tem 8 opções de sabores. Os valores variam entre R$10 a R$26. A gente foi procurando vegetais que a gente ia conseguir um resultado melhor. E esses 3 foram que a gente conseguiu o resultado melhor, né? Ervilha, o grão de bico e a soja. E tanto no sabor quanto na consistência. Um estudo realizado pelo Ibope, divulgado em 2018, calculou que 14% dos brasileiros já estão fazendo parte desse movimento vegano. Aqui nesse estabelecimento, por exemplo, a procura por esses lanches não para de crescer. Eu, como empreendedora, eu acho que é um ramo que tende a se destacar cada vez mais. Por uma questão de saúde, por uma questão de meio ambiente, por uma questão de conscientização mesmo. Cada vez mais as pessoas se questionam e se abrem a novas formas de viver que não agridam o planeta, que não agridam a própria saúde e que podem trazer algum benefício a longo prazo, né? E quem trabalha com produtos veganos precisa de ingredientes que não sejam de origem animal, certo? Há 2 anos, Carol produz queijos e derivados à base de castanha de caju, abastece estabelecimentos e também consumidores finais. Em média, a empreendedora utiliza 15 quilos de castanha de caju, de onde extrai o leite para fazer todos os seus produtos. O primeiro passo é deixar a castanha de molho por 12 horas. Depois, ela é misturada e ordenhada. Desde que eu me tornei vegana, eu sentia falta de alguns produtos que eu gostava de consumir e não tinha no mercado, ou tinha e eram industrializados e eu não gostava muito. Tanto do sabor quanto do preço. Então, comecei a fazer para o meu consumo,
para amigos, para família, e daí deslanchou. Daí para frente comecei a fazer para outras pessoas também. O queijo mussarela, por exemplo, é uma mistura da castanha, óleo de coco com levedura nutricional e temperos. Carol vende cerca de 100 unidades por mês. Cada peça de 300 gramas custa R$ 25. A composição da castanha, ela é muito próxima de uma composição do leite. Ela tem bastante gordura e tem bastante proteína, que é o que dá base para fazer os produtos lácteos. Então, se você substituir por um tubérculo, como uma batata, uma mandioquinha, dá para fazer queijo? Dá. Se você bater, fazer um purê meio molinho, pode chamar de requeijão, pode, mas não tem a mesma composição. Então, não fica com a mesma textura, não fica com a mesma aparência. É algo que se assemelha, mas a castanha de caju é um mundo enorme e diverso para fazer derivados de leite. Vamos fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais informações sobre os negócios de nossa região. Não saia daí! Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. O comércio varejista de Taubaté e demais cidades do Vale do Paraíba geraram juntos, em 2019, cerca de 2.000 vagas com carteira assinada. São os dados do Ministério do Trabalho, demonstrando que nós tivemos o melhor ano desde 2012. Ainda estamos longe de recuperar as vagas perdidas nos piores momentos da crise. Recuperamos cerca de 55% delas. Mas é uma boa notícia, principalmente porque o ritmo está mais acelerado, demonstrando que a reação do consumo das famílias, consequente melhora das vendas do setor e, naturalmente, mais investimentos em mão de obra. É uma boa notícia para 2019, mas isso vai se transferir para 2020, já que a expectativa é que nós tenhamos um ano ainda melhor para este mercado de trabalho. O Senac de Taubaté está com uma programação aberta de cursos para o mês de março. São diversas oportunidades e quem tem mais detalhes é a Ana Alice Andrade. Alexandre, são 9 cursos técnicos com mais de 270 vagas, 15 cursos livres com mais de 370 oportunidades. Eu estou aqui com a Karina, gerente de Taubaté. Karina, quais são as áreas e as principais oportunidades? Olá, o Senac atua nas diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, nós permeamos pela área de arquitetura e urbanismo, onde nós temos o técnico em design de interiores, que é uma novidade, que é pela segunda vez que nós lançamos esse título aqui na unidade. Temos também o técnico em administração, o técnico em recursos humanos, temos também o técnico em informática, técnico em computação gráfica, esses na área de informática e na área de administração e negócio. Também dentro da área de saúde, nós temos o técnico em segurança do trabalho, o técnico em enfermagem, e dentro da área de gastronomia, nós temos o técnico em nutrição e dietética e uma novidade que o Senac lança esse ano pela primeira vez, o técnico em cozinha. Quem pode participar? Hoje todas as pessoas podem participar nos diversos cursos, temos diversas modalidades, os cursos técnicos, os cursos livres, cursos de curta e longa duração. Geralmente os cursos técnicos têm um pré-requisito do aluno estar no ensino médio, mas hoje o Senac tem uma capacidade de atender todos os públicos, desde o jovem, no programa aprendizagem, até as pessoas com oportunidade e necessidade de retorno ao mercado de trabalho. Esses cursos são pagos?
O SENAC possui diversas formas do aluno ingressar dentro do SENAC. Dentre eles, nós temos os cursos gratuitos, onde o SENAC possui uma política de bolsas, onde o indivíduo com até 2 salários mínimos per capita ele pode estar concorrendo a uma oportunidade de bolsa dentro do SENAC. E também nós temos os cursos pagos, onde o SENAC vem com uma oportunidade nesse ano, onde comerciários, egressos do ensino público e ex-alunos do SENAC possuem um desconto de 20% para atuar em qualquer curso do SENAC. Como fazer a inscrição? A pessoa, para fazer a inscrição, pode entrar em contato com o SENAC no telefone 2125-6099 ou pelo próprio site www.sp.senac.br/Taubaté ou vir à própria unidade, onde poderá obter todas as informações necessárias para o curso desejado. Obrigada pela entrevista, Karima. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ana. A maioria das empresas que tem funcionários precisa administrar os problemas que acabam surgindo no dia a dia. Vamos ver agora como resolver isso no Espaço Jurídico. Alexandre, estou aqui com o Dr. Reinaldo, que vai responder algumas dúvidas que a gente recebeu durante a semana dos empresários aqui da nossa base territorial. Dr. Reinaldo, tem uma empresa do Paulo, que tem uma loja de acessórios, perguntando o seguinte: o funcionário diz que a empresa deve liberar ele para fazer autoescola, mas a empresa é obrigada a liberar esse funcionário em horário de trabalho? Não, Valéria, não tem nenhuma previsão para isso, não é? Questões particulares do empregado, deve ele se adaptar ao emprego e não emprego a ele. Então, não é o caso, não existe previsão legal nenhuma para que ele possa usufruir do horário, durante o horário de trabalho, para a autoescola. Ok. Agora tem a Joana, que tem uma loja de roupas. O funcionário que estiver escalado para trabalhar em domingos e feriados pode negar o trabalho? Veja bem, a convenção coletiva de trabalho, ela prevê que deve haver anuência do empregado. Então, o ideal é que o empregador, ao fazer a escala, converse com os seus empregados, monte a escala com o consentimento. Ou seja, isso é o que prevê a convenção coletiva de trabalho. Agora a gente tem a Paula, que tem uma loja de acessórios também. A funcionária está grávida e está faltando sem justificativa. O que isso pode acarretar? Bem, infelizmente, se ela não, mesmo apesar de estar grávida, ela deve apresentar os atestados médicos oriundos do SUS. É o que prevê, inclusive, a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, no caso, se ela faltar sem apresentar os atestados legais, que são aqueles provenientes do SUS, ela poderá sofrer a falta. Então, infelizmente, ela vai ser penalizada. Ok. Agora tem uma do João, que é o seguinte: está tendo um problema com o uso de celular dentro da empresa. O que ele pode fazer nessa situação? Bom, o empregador ele precisa ter ciência de que o poder de direção do contrato de trabalho é do empregador. Então, são normas da empresa. A empresa é que deve criar essas normas. No caso aí do João, ele deve fazer um regulamento interno, se for o caso, ou simplesmente passar uma determinada ordem, ou seja, fica proibido o uso do celular durante a jornada de trabalho. Se isso for determinado pelo empregador, o empregado tem de cumprir. Se não cumprir, é pena de advertência. Então, quem regula essa questão é o empregador. No caso do João, se ele quiser proibir o uso, ele pode. Aí tem a Ana Maria. Ela quer contratar um funcionário com uma jornada inferior a 44 semanais. A convenção prevê isso? Sim. Também é um instituto muito importante. Ou seja, a jornada reduzida. A Convenção Coletiva de Trabalho autoriza a prática da jornada reduzida, que é aquela que o empregador poderá contratar por 6, por 4 horas. Então, é uma modalidade que ajuda muito, principalmente no comércio. Mas ela depende de autorização dos sindicatos. Então, basta entrar em contato aqui conosco, né, no seu departamento, inclusive, para solicitar informações acerca da CRS, que é agora a Certidão de Regularidade Sindical. Então, a empresa que dispuser da certidão de regularidade sindical, ela pode, então, praticar a jornada diferenciada, ou seja, a jornada reduzida, estará dentro da lei. Então tá bom, muito obrigada, Dr. Reinaldo. Então você é empresário, caso tenha dúvidas em relação à convenção coletiva, entre em contato com a gente através do nosso site. A seguir você vai ver como preparar um bom currículo e vamos também começar a entender um pouquinho mais sobre a história do comércio de nossa região. Não saia daí, eu volto já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC.
Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Dicas para a sua empresa ganhar mais dinheiro. Evite calotes. Calote custa caro e impacta diretamente seus lucros. Conheça seus clientes e fornecedores. Consulte dados confiáveis sobre seus parceiros de negócio. Negocie melhor. Informação é tudo para ter sucesso nas negociações. Venda com mais segurança. Deixe o medo da inadimplência para trás e foque nas vendas. E a melhor dica é procure o Sincovat. Nós temos consulta de CPF e CNPJ da Serasa Experian para você saber na hora se seu cliente tem condições de honrar seus compromissos e pagar suas contas em dia. É mais informação, segurança e confiança para você focar nas vendas e ganhar mais dinheiro. Venha conhecer o Sincovat. Nossas dicas ajudam sua empresa a crescer. Vamos falar um pouquinho agora como o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa pensa ao receber o currículo de um funcionário. A Jaqueline é supervisora da centralestágio.com. Jaque, qual a dica que você dá para um bom currículo? Olha, Alexandre, o que a gente deve fazer? Prestar atenção na hora de montar um currículo. Ter atenção na aparência desse currículo. Se ele está impecável em questões de fonte, não pode estar sujo, amassado, isso a gente acaba levando em consideração também, a aparência do currículo. Você fala em fonte, qual que deve ser a fonte ideal, o tamanho da letra? Pode ter moldura no currículo, fotos. Como é que funciona essa aparência mais com relação à estética do currículo? E não tanto o conteúdo, mas a parte estética. Sim, sim. Referente à foto, caso a empresa peça, tenha necessidade de colocar foto no currículo, você pode colocar. Mas pense em colocar uma foto mais formal, nada de pose, de perfil, né, de redes sociais. Então você tem que tomar cuidado em questão a isso também. Referente à fonte, você tem que tomar cuidado, não pode ser letras muito grandes, pode ser Arial 10, então você tem que tomar cuidado com o tamanho e também a quantidade de conteúdo, isso vale também. Às vezes tem muita informação e você acaba diminuindo a letra, então tem que prestar atenção nisso também. Já que você falou em redes sociais, tem muita gente que usa o e-mail das redes sociais para o contato profissional do currículo. Alguns e-mails meio engraçados, inclusive. Isso pode ou você recomenda um e-mail mais profissional específico para isso? Então, Alexandre, a gente recomenda colocar um e-mail mais profissional. Não vai colocar um e-mail Bruna Gatinha, Leandro Surfista, que não cai bem. Então, procure fazer um e-mail formal, profissional. Agora vamos falar um pouquinho de conteúdo. Não dá para fazer ali um livro, um caderno, né? Principalmente para quem tem muitos cursos, como resumir e o que não pode faltar num currículo, Jaqueline? Então, o que não pode faltar no currículo? Você tem que ser bem objetivo na hora de colocar uma função que você deseja almejar ali naquela empresa. No objetivo, você não pode colocar o cargo onde você deseja estar ali na empresa, mas coloque áreas que você deseja atuar, por exemplo, área administrativa, recursos humanos, então tem que se atentar a isso. A Central de Estágio possui um banco de dados tanto para o empresário quanto para o estudante. Como é que faz para fazer o cadastro? Então, você deve acessar o site, que é o centralestágio.com. Lá o estudante ele consegue acompanhar as vagas disponíveis e o empresário ele consegue entrar em contato com a gente também para fazer essa busca de estudantes. Então, a gente traz essa facilidade aí para ambas as partes. Obrigado pela dica, pela entrevista. Esse foi o Dicas de RH de hoje. O comércio é uma parte importante de nossas vidas, representa as nossas escolhas e as nossas conquistas e retrata a história de cada um de nós. E por falar em história, a partir de hoje vamos acompanhar um pouco como foi a evolução do comércio na região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Como um mercenário, inserir o Brasil na literatura mundial gerou informações preciosas sobre os mais antigos brasileiros do litoral norte de São Paulo e influenciou a produção cultural brasileira do século XX. Caso você não se lembre, em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral deu uma paradinha de 10 dias em Porto Seguro
para anexar as terras brasileiras aos domínios da coroa portuguesa, enquanto navegava para as Índias em busca de acordos comerciais. Por aqui, Cabral travou contato com os índios tupiniquins e mandou de volta ao monarca português os primeiros produtos made in Brasil. Só que alguns reinos europeus não deram bola para a soberania portuguesa e mandaram suas próprias missões para fazerem negócio com os nativos, com destaque especial aos franceses. Eles, os franceses, lucrariam muito dinheiro na Europa com o corante extraído do pau-brasil. Tornariam-se aliados dos índios tupinambás do litoral norte, que virariam inimigos dos tupiniquins e dos portugueses, principalmente depois que estes passaram a escravizar tupinambás para servirem de mão de obra aos engenhos de açúcar. Tempos depois, os franceses, após festejarem o Brasil às margens do rio Sena, resolveram também ocupar a colônia portuguesa. Naturalmente, a coisa azedou entre os dois reinos. Foi nesse climão que o mercenário alemão chamado Hans Staden ficou 9 meses em Ubatuba, prisioneiro dos índios tupinambás que acreditavam que ele fosse um inimigo português. E por muito pouco, não virou banquete antropofágico. Por sorte, ao voltar à Europa, Hans Staden narrou sua incrível aventura em um livro que se tornou best-seller desde sua primeira edição, lançada em 1557. E é claro que Ubatuba entrou no imaginário do leitor europeu. Hans Staden, em português, só aconteceu 3 séculos e meio depois, e a tradução inspirou intelectuais do movimento modernista brasileiro. Vendeu milhares de exemplares da versão infanto-juvenil adaptada por Monteiro Lobato e se tornou uma preciosa fonte de estudos para pesquisadores e historiadores. Hans Staden também foi tema de 2 ótimas produções do cinema brasileiro no século XX e que receberam temperinho vale-paraibano. O clássico de Nelson Pereira dos Santos teve a ajuda de Zé Demétrio, autor dos grandes monumentos da estrada Taubaté-Ubatuba, e contou com a narração de Célio Moreira, outro grande nome de Taubaté na comunicação nacional. Últimas notícias da França Antártica enviadas pelo almirante Villegagnon. O país é deserto e inculto. Não há casas, nem tetos, nem quaisquer acomodações de campanha. Ao contrário, há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade. Muito diferente de nós em seus costumes e instrução. Sem religião nem conhecimento da honestidade ou da virtude, do justo ou do injusto. Verdadeiros animais com figuras de homens. Hans Staden, ótima coprodução portuguesa e brasileira de 1999, foi dirigida pelo taubateano Luiz Alberto Pereira. Tapejukai joku ei avaa. Pero etea e. Yanderu piara inhea e. Da pero ruoixe. Hesseni guarixe. O filme, praticamente todo falado em tupi antigo, teve Ubatuba como cenário. Então fica aqui a dica. Procure o livro, assista aos filmes e descubra a força desse impressionante relato sobre os primeiros humanos que habitaram a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E até a próxima! E o programa de hoje termina aqui. Essas e centenas de outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo de nossa região você também acompanha no nosso canal de vídeos no YouTube. Não esquece de se inscrever e acionar o sininho de notificações, hein? É isso aí, nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.